O que esconderam os filhos dos líderes nazistas, à medida que cresceram e como suas vidas foram impactadas pelo passado de suas famílias. Neste vídeo, vamos explorar o que aconteceu com eles e desvendar algumas verdades surpreendentes sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Gudrun Himmler, nascida em 8 de agosto de 1929, era filha única de Heinrich Himmler. Apesar da notória história associada a seu pai, um dos principais arquitetos do Holocausto, ela permaneceu uma firme defensora dele até sua morte em 2018. Heinrich Himmler tinha um carinho especial por sua filha, garantindo que ela fosse levada de avião de sua casa em Munique para seus escritórios em Berlim. Ele manteve um contato próximo com ela, fazendo ligações diárias quando ela estava em casa e enviando cartas semanais. Heinrich carinhosamente a chamava de cachorrinho desde a infância. Ela também o acompanhou em certos eventos oficiais. Ela contestou a amplamente aceita crença de que seu pai havia cometido suicídio ao morder uma cápsula de cianeto escondida. Em vez disso, ela insistiu que ele foi assassinado após a Segunda Guerra Mundial. Ela e sua mãe foram detidas pelas forças americanas e mantidas em vários campos na Itália, França e Alemanha. Foram convocadas a Nuremberg para depor nos julgamentos e posteriormente libertadas em novembro de 1946. Durante toda a sua vida, Gudrun trabalhou diligentemente para preservar a imagem e a memória de seu pai. Ela se tornou parte integrante da ainda silenciosa organização Hilfsverein, que fornece apoio a ex-fugitivos ou condenados da SS. Seu envolvimento com a organização foi uma prova de sua lealdade inabalável ao legado de seu pai. Martin Bormann Jr., o filho mais velho do oficial nazista Martin Bormann, viveu uma vida marcada pelo pesado legado da identidade infame de seu pai. Nascido em 14 de abril de 1930, ele era apenas uma criança durante o auge do poder de seu pai e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Cresceu sob a sombra da posição proeminente de seu pai no círculo interno de Hitler, o que tornou sua infância extraordinária. No entanto, o jovem Bormann foi protegido da horrível realidade do regime nazista. Após a guerra, ele foi confrontado com as ações terríveis atribuídas a seu pai, o que o levou a uma jornada de remorso e redenção, distanciando-se da ideologia de seu pai. Bormann Jr. converteu-se ao catolicismo e dedicou sua vida à igreja, trabalhando em missões no Congo e Camarões, esforçando-se para reparar os erros de seu pai. No entanto, em 2011, Bormann se viu no centro das alegações de abuso. Um ex-aluno alegou que uma mulher o havia abusado quando ele tinha 12 anos, nos anos 1960, e houve outras acusações de violência física grave contra outros estudantes naquela época. Bormann estava lutando contra a demência, o que o tornava relutante ou incapaz de enfrentar as acusações. Embora essas alegações nunca tenham resultado em qualquer ação legal, a comissão independente criada para investigar os abusos dentro da Igreja Católica na Áustria concedeu uma indenização ao acusador. Nicholas Frank, filho do infame criminoso de guerra nazista Hans Frank, passou grande parte de sua vida lutando contra o legado sombrio de seu pai. Nascido em 1939, Frank era muito jovem para compreender as atrocidades cometidas durante o Holocausto, mas sua vida adulta foi amplamente consumida por uma busca para compreender e denunciar publicamente as ações de seu pai. Hans Frank, conhecido como o açougueiro da Polônia, foi o advogado pessoal de Hitler e mais tarde serviu como o governador-geral da Polônia ocupada. Apesar da monstruosa situação de seu pai, Nicholas Frank tomou um caminho incomum enfrentando sua herança de frente. Ele escreveu vários livros, incluindo Na Sombra do Reich, que detalham seus esforços para compreender os feitos de seu pai e seu impacto em sua vida. O compromisso de Frank em educar outras pessoas sobre o Holocausto e seus efeitos duradouros nas famílias dos envolvidos, incluindo perpetradores e vítimas, é louvável. Suas discussões públicas sinceras acrescentam uma perspectiva única à lembrança do Holocausto e servem como um poderoso lembrete das atrocidades que podem resultar de ódio e intolerância desenfreados. Eda Göring, conhecida como Edgar Göring, era a filha de Hermann Göring e sua segunda esposa, a atriz Emmy Sonnemann. Como filha de um dos braços direitos de Hitler, nascida pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, ela passou sua infância na propriedade familiar em Carenhall,
cercada de luxo e privilégios. Ela frequentemente era fotografada em eventos públicos, sendo um símbolo da tentativa do regime nazista de projetar uma imagem de vida familiar saudável. Eda recebeu inúmeras peças de arte histórica durante sua infância, incluindo um quadro de Lucas Cranach, a Madonna mais velha, e uma pintura infantil. À medida que a guerra chegava ao fim, ela e sua mãe se mudaram para sua residência nas montanhas em Obersalzberg, perto da propriedade de montanha de Hitler. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma reviravolta para a família Göring. Hermann Göring foi condenado à morte nos julgamentos de Nuremberg por crimes de guerra, embora tenha escapado da forca cometendo suicídio. Suas ações deixaram Eda com um legado manchado que ela passou o resto de sua vida tentando reconciliar. Eda Göring tentou viver uma vida longe dos olhos do público, raramente falando sobre seu pai em público, mas sustentou que ele era um bom homem em conversas privadas. Muitos dos presentes valiosos que ela recebeu em sua juventude, incluindo a Madonna e obras de arte infantis, envolveram-se em longas disputas legais, a maioria das quais ela perdeu em 1968. Os filhos de outros nazistas notáveis, como Gudrun Himmler e Albert Bormann Jr., frequentemente discutiam publicamente os papéis de seus pais, abstendo-se notavelmente de tal discurso público. No entanto, durante uma entrevista de televisão em 1986 na Suécia, ela quebrou o silêncio para expressar seu profundo afeto por seus pais. Ela desapareceu em 2018, deixando para trás uma vida que foi para sempre marcada pelas ações de seu notório pai. Ralph Mengele, filho do infame médico nazista Joseph Mengele, viveu grande parte de sua vida à sombra da terrível história de seu pai. Nascido em 16 de março de 1944, Rolf foi criado longe dos campos de concentração, onde seu pai realizou experimentos notórios. A infância de Rolf foi em grande parte envolta em mistério e desinformação, e ele foi levado a acreditar que seu pai havia sido um herói de guerra. Só aprendeu a verdade arrepiante quando era um jovem adolescente. Apesar do peso de seu nome, Rolf fez esforços para levar uma vida normal, estudando direito e trabalhando como advogado corporativo após a guerra. Joseph Mengele fugiu para a América do Sul, o que significou que ele teve que deixar seu filho Ralph para trás. Essa ausência da vida de seu filho fez de Ralph uma pessoa de interesse especialmente para os caçadores de nazistas que acreditavam que ele mantinha contato com seu pai até certo ponto. Eles estavam corretos. Mengele escreveu várias cartas para seu filho, despertando a curiosidade de Rolf e levando-o a fazer uma viagem à América do Sul em 1977 para encontrar seu pai. Refletindo sobre sua jornada, Rolf reconheceu que seu pai não demonstrou culpa por seus atos em Auschwitz, mesmo tentando racionalizá-los. Apesar de desprezar seu pai e tudo o que ele representava, Ralph não conseguiu reunir forças para traí-lo. Ele manteve silêncio sobre o esconderijo sul-americano de Mengele, daí o notório Anjo da Morte escapar de responder por suas inúmeras atrocidades. Após o encontro, Rolf decidiu alterar sua identidade e cortar laços com seu passado. Especula-se que ele agora é um homem de família e um advogado aposentado que leva uma existência tranquila na Alemanha. Wolf Hess era filho de Rudolf Hess, uma figura proeminente na Alemanha nazista e membro do Partido Nazista. Hess ocupou o cargo de vice-Führer de Adolf Hitler de 1933 a 1941, quando embarcou em uma viagem solo à Escócia na tentativa de manter conversações de paz com a Grã-Bretanha. Foi capturado e posteriormente levado a julgamento em Nuremberg, uma vez a guerra terminou, embora tenha evitado a execução. Em vez de se distanciar do legado de seu pai, Wolf passou a vida defendendo-o, dedicando muitos anos na tentativa de mudar a percepção pública de seu pai. Ele fez campanha incansavelmente para provar que seu pai não era um criminoso de guerra, mas um homem que simplesmente cumpria seus deveres na década de 1930 e início dos anos 40, absolvendo-o assim de qualquer culpa. Na adolescência, enquanto seu pai estava em cativeiro após sua malfadada viagem à Escócia, Wolf era um visitante frequente. Suas ações se estenderam muito além dessas visitas, pois ele estabeleceu o Comitê para Libertar Rudolf Hess, reunindo várias centenas de milhares de apoiadores,
incluindo algumas figuras notáveis na política alemã. Wolff também escreveu vários livros defendendo o reconhecimento de Hess como um herói alemão, em vez de um criminoso. Após a morte de Hess na prisão, Wolff afirmou que sua morte foi o resultado de negligência por parte de seus captores britânicos. Wolff, que passou a vida inteira defendendo as afiliações nazistas de seu pai, faleceu em algum momento não especificado. Albert Speer Jr. nasceu em 29 de julho de 1934 em Berlim, poucos dias antes de Hitler ascender à posição de Führer. Sua infância foi passada no Jardim de Berghof, uma vila nos Alpes onde Hitler fez um retiro. Existem filmes da década de 1930 que mostram um jovem Albert brincando na varanda da vila de Hitler, sob o olhar vigilante do ditador. Albert Speer Sr. foi o principal arquiteto de Hitler e o ministro de armamentos da Alemanha. Speer Sr. utilizou suas habilidades organizacionais para sustentar a produção de armas, que dependia muito do trabalho forçado, o que efetivamente estendeu a duração da guerra. Após sua condenação nos julgamentos de Nuremberg e uma subsequente prisão de 20 anos, emergiu como um dos poucos nazistas de alto escalão, que mostrou arrependimento pelas atrocidades cometidas pelo regime. A família Speer se refugiou com os avós de Albert Jr. em Heidelberg durante esse período. Albert Jr. desenvolveu uma gagueira severa que ele finalmente conseguiu superar. Inicialmente, ele trabalhou como carpinteiro antes de mudar seu foco para a arquitetura. Albert Jr. foi inflexível ao dizer que sua escolha profissional de arquitetura não foi influenciada por seu pai. Em uma entrevista ao Süddeutsche Zeitung, em 2010, ele se absteve de falar sobre seu pai, que faleceu em 1981. Durante toda a minha vida, tentei me separar de meu pai e me distanciar, ele disse. Albert Jr. faleceu em sua residência em Frankfurt no dia 15 de setembro, aos 83 anos. E assim encerramos mais um vídeo. Gostaríamos de saber o que você achou mais marcante sobre a abordagem desse tema. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de outros temas militares por aqui. No mais, até a próxima!